Sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso TCC. Ele vem trazendo o tema Aplicação de nanopartículas de magnetita funcionalizadas para a remoção de metais pesados na água. Eu me chamo Pedro Cavalcante. Eu sou o Lucas Prassoli. Lucas Daniel. Júlia Carolina. E eu sou Gabriel Paulino. Primeiramente, o projeto. Bom, o trabalho aqui apresentado, ele teve como objetivo encontrar novas possibilidades de remoção de metais pesados da água. Principalmente porque esse tipo de poluição é responsável hoje por danos muito graves a todo o nosso ecossistema, e que os métodos já mais conhecidos, mais utilizados, tanto no laboratório como nas indústrias, apresentam algumas deficiências. Por isso, o método proposto aqui, ele buscou suprir algumas dessas dificuldades. Bom, a presença de metais pesados na água é resultado de várias atividades antropogênicas, e sem dúvida é considerado um problema ambiental muito grave por causa da atividade bioacumulativa que esses íons metálicos eles causam nos organismos. Sem falar da autotoxicidade desses metais, muitos mesmo em baixas concentrações. Por isso que os órgãos públicos eles têm uma séria preocupação para estabelecer parâmetros bem rigorosos no lançamento de efluentes, justamente para evitar a contaminação dos leitos, das nascentes e dos rios. No nosso país, aqui no Brasil, foi criada uma legislação ambiental. Ela é conhecida como Resolução 430 de 2021 do CONAMA. Basicamente, ela determina as concentrações máximas de cada metal pesado que é permitido no lançamento de efluentes industriais. Bom, quando nós pensamos nesse assunto, provavelmente o primeiro metal que vem na nossa mente é o chumbo. Isso não é à toa. Ele se encontra entre os metais que têm maior nocividade para o nosso corpo, ou seja, que apresentam maior perigo. Entre os danos que ele pode causar, a gente pode mencionar alguns deles, como danos renais, anemia, infertilidade. Eles podem atacar o nosso sistema nervoso central e, dependendo da concentração, até levar à morte. Esse metal ele se encontra normalmente na indústria de corantes, de baterias, petroquímica. Então, sem dúvida, a presença desses metais pesados e influentes é um assunto muito sério que precisa de sempre soluções que se renovem. Os métodos mais utilizados para o tratamento de efluentes com metais pesados são a precipitação, tratamento eletroquímico e a extração por solventes. Entretanto, essas técnicas podem apresentar diversas desvantagens e limitações, como, por exemplo, geração de resíduos, pouca remoção em baixas concentrações de contaminante e também a alta demanda de tempo no processo de remoção. Ou seja, esses tópicos levam a que a principal desvantagem está ligada à contaminação que o resíduo pode gerar. A adsorção é um outro método também utilizado no tratamento de efluentes. É um método eficiente, além disso possui capacidade de remoção para uma grande variedade de substâncias tóxicas, como poluentes orgânicos, corantes e íons metálicos. Entretanto, o carvão é relativamente caro e seu reuso é limitado, pois apresenta baixa recuperação e difícil separação. É necessário também ressaltar a diferença entre a adsorção e a absorção. A grande diferença entre os dois processos é que na absorção, a substância absorvida é mergulhada pela substância absorvente. O maior exemplo disso seria uma esponja que absorve a água. Já na adsorção, a substância fica apenas retida na superfície adsorvente, sem ser incorporada ao volume da outra. A gente pode ver, por exemplo, essa imagem que explica bem a situação da diferença entre as duas. Além do carvão ativado, outros materiais como os argilominerais, zeolitas e biomassa são utilizados como adsorventes e trocadores alternativos. Apesar desses materiais alternativos geralmente terem custo relativamente menor do que o do carvão ativado, pois muitos podem ser resíduos industriais, eles podem ter reuso limitado e baixa capacidade de adsorção quando os contaminantes estão em baixas concentrações. Portanto, novos adsorventes com alta eficiência de remoção e também baixo custo devem ser estudados e explorados no meio acadêmico para melhor entendimento e eficiência do material. Bom, a nanotecnologia. A nanotecnologia, nos últimos anos, ela tem sido amplamente aplicada em inúmeras áreas, como, por exemplo, a biotecnologia, biomedicina, ressonância magnética, catálise, inclusive no nosso trabalho, no tratamento de águas residuárias. Bom, utilizando este contexto, é considerado nanopartícula material com um tamanho entre 1 a 100 nanômetros, e devido a esse tamanho reduzido, os materiais possuem propriedades físicas e químicas singulares, como imensa área superficial específica e uma alta reatividade. Em particular, nanopartículas de dióxido de ferro, além dessas características citadas, possuem baixa toxicidade, biocompatibilidade, baixo custo e também uma alta eficiência de remoção para íons metálicos. Os óxidos de ferro mais utilizados na adsorção são a magnetita, magmita e hematita. Porém, no nosso trabalho, nós somente iremos utilizar a magnetita. A produção de nanopartículas.
O processo de produção utilizado é a coprecipitação, que ocorre por meio da dissolução de sais de ferro em meio aquoso e em temperatura ambiente, com agitação constante e adição de uma base para a precipitação do composto. Um processo barato que necessita, porém, de um funcionalizador, responsável por potencializar e estabilizar as nanopartículas, que no presente trabalho foi o citrato de potássio. O citrato de potássio é o reagente utilizado nessa pesquisa para a funcionalização da magnetita. A interação desse funcionalizador com a magnetita se dá por complexação do grupo carboxilato com o ferro, gerando assim uma superfície carregada negativamente. O íon citrato gera os dois tipos de repulsão necessária para acontecer a adsorção, a repulsão estérica e a eletrostática, graças ao tamanho das cadeias do citrato e à eletronegatividade dos grupos carboxilato. Por conseguinte, a funcionalização com este íon garante uma suspensão coloidal estável. Além disso, o citrato de potássio é estável nas condições normais de temperatura e pressão, tem interação segura com as substâncias que não são oxidantes fortes, incluindo metais pesados e a magnetita, não é poluente e não apresenta riscos à saúde, de acordo com a FISP de 2018. Bom, a interação entre nanopartículas e metais pesados. Bom, essa interação ela se dá por conta de uma característica notória das nanopartículas, que é a sua disponibilidade superficial de carga, que as tornam um ótimo adsorvente. Após a formação do complexo de metal pesado mais nanopartícula, para fazer a separação entre esses dois materiais, é feita através de um ímã, pois a magnetita possui uma propriedade magnética elevada. E, após a separação desse complexo, as nanopartículas podem ser reutilizadas para o mesmo processo novamente. A partir dessa hipótese, a retirada desses metais pesados não seria mais um grande problema no nosso sistema hídrico, tendo assim uma fácil e simples remoção. Bom, dentre os objetivos propostos no início do ano para esse projeto, nem todos foram realizados, nem todos foram conclusos por conta da pandemia do novo coronavírus, né, que assolou não só o Brasil, mas todo mundo, toda a humanidade no ano de 2020. Bom, por conta do afastamento social que essa pandemia nos impôs, novas medidas tiveram que ser tomadas assim, pelo grupo para que o entendimento do projeto não fosse prejudicado. Então, por a gente não conseguir acessar laboratórios e realizar a prática que o projeto precisava, a gente optou por fazer um aprofundamento teórico maior do nosso projeto para tentar provar, pelo menos teoricamente, o nosso principal objetivo, né, a nossa principal hipótese de que as nanopartículas de magnetita funcionalizadas com íon citrato seriam realmente eficazes na remoção de metais pesados, inclusive em escala industrial. E, bom, isso seria possível apenas com as práticas laboratoriais, né? Só seria possível comprovar isso realmente com as práticas de laboratório. Porém, de acordo com o aprofundamento teórico e levantamento que a gente realizou durante o projeto, as informações que a gente coletou mostram que esse nosso principal objetivo pode sim ser alcançado, tende a ser pelo menos, sabe? Necessitando, claro, de práticas para provar realmente isso. Inúmeras pesquisas, inúmeros trabalhos vêm sendo realizados sobre a nanotecnologia e a importância, a aplicação das nanopartículas em inúmeros âmbitos, sejam principalmente medicinais, mas também industriais e econômicos, por exemplo. E por isso, em todas as pesquisas realizadas, na conclusão delas, fica evidente que as nanopartículas, a nanotecnologia vai se espalhar, tende a se espalhar cada vez mais no mundo, em inúmeros âmbitos, não só os medicinais, econômicos, industriais, mas em todos os que, inclusive, eu não consigo citar aqui agora, porque são muitos. E, bom, por isso, torna evidente, né, que é importante que as pessoas, não só investidores econômicos e acadêmicos, mas toda a população, inclusive a população leiga sobre o assunto, tenha conhecimento, comece a entender o que são as nanopartículas, o que é a nanotecnologia, para que cada pessoa, né, consiga julgar, pesar na balança os malefícios e os benefícios das nanopartículas, não só de magnetita, mas também de ouro, de prata, de cobre e inúmeras outras que podem ser feitas, os benefícios e malefícios delas para o mundo, porque a tendência agora é que elas dominem assim, o mundo, e daqui a alguns anos a sociedade vai ter muito delas em vários lugares, então é importante que as pessoas entendam como vai ser, como tende a ser a sociedade daqui a alguns anos. Bom, gente, esse foi nossa apresentação do nosso TCC, espero que todos tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos, e a gente deseja a todo mundo que está assistindo um ótimo final de ano e boas festas! Boas festas!